Amém, amém. Nas últimas semanas nós falamos sobre os nomes de Deus. Passamos por o Senhor é a nossa paz, passamos por o Senhor é a nossa proteção. Vimos também que o nosso Deus é um Deus poderoso, mas Ele é um Deus próximo, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que cuida de nós. Na semana passada nós falamos que o Senhor Ele é Jeová Nissi, a nossa bandeira, Ele é o nosso representante. E hoje nós falaremos sobre um Deus que luta as nossas batalhas, que guerreia as nossas guerras. Ele é o Senhor dos exércitos. Jesus é a minha vitória. Querido, muito interessante nós voltarmos lá para Gênesis, quando Deus ele cria o homem, Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele abençoa o homem, né? Ele diz, vocês são abençoados, e ele fala para eles, olha, agora vocês vão multiplicar sobre a terra, vocês vão subjugar a terra, dominar a terra sobre os animais marítimos, sobre os animais do céu, né, as aves do céu, sobre os pássaros e também sobre os animais selvagens, os animais terrestres. E Deus então coloca uma função de domínio para o homem. Sabia que o homem e a mulher eles foram criados para multiplicar, o homem e a mulher eles foram criados para dominar sobre a terra. Eu não sei se você sabia disso, se você já tinha lido a Bíblia ou algum pregador já tinha te falado isso antes, mas se você nunca ouviu isso na sua vida, eu quero te dizer isso nessa noite. Você não foi criado por Deus para ser um perdedor. Você não foi formado por Deus para estar por baixo, para ser um fracasso. Deus ele te criou, ele te formou para que você fosse um vencedor. Na verdade, nós aprendemos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nenhum inimigo, nenhuma seta, nada que Satanás, o diabo, faça para tentar atacar a sua família, atacar a sua vida, vai prosperar. Nada pode ir contra você. Por quê? Porque você e eu somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A vitória que Cristo Jesus conquistou na cruz, ela é válida para hoje, para o nosso presente, para o nosso futuro. Nós estamos protegidos pelo Espírito Santo. Agora, nós sabemos que muitas vezes nós enfrentamos batalhas, nós enfrentamos lutas. Muitos de nós temos situações, talvez na nossa saúde, talvez situações nos nossos negócios, no nosso trabalho, no dia a dia, na nossa rotina. Nós enfrentamos e às vezes você sente que como se você estivesse sendo pressionado por forças malignas, pressionado por forças das trevas. Agora, como que nós devemos reagir a essas situações? Como que nós devemos nos portar a essas situações, sabendo que o nosso Deus é um Deus de graça, o nosso Deus é um Deus de vitória? Como que nós então agimos em meio a tudo isso? E eu gostaria de ler alguns versículos com você, um muito interessante que me vem à memória, Salmo 139, versículos 5 e 6, que diz assim: Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. O nosso Deus é um Deus que nos cerca, Ele é um Deus que na noite Ele vem como fogo, né? Ele vem nos aquecer, Ele vem cuidando de nós, mas Ele também é uma nuvem durante o dia, durante tempos de seca, Ele é uma nuvem que traz refrigério, Ele é uma nuvem que traz aconchego. O nosso Deus é um Deus de cuidado, o nosso Deus Ele é um Deus de proteção. Por isso, Jesus é a nossa vitória, Ele luta por nós, Ele está à nossa frente. Amém, querido? Será que você pode dizer amém onde você está? E eu gostaria de lembrar com você uma história que todos nós conhecemos, é uma história muito legal, de Davi e Golias, uma história que talvez você que é pequeno, criança, que já participou de escolas, na igreja, já ouviu essa história, ou talvez até mesmo já tenha lido sobre ela, mas ela é uma história que nos revela a soberania, o poder de Deus, e nos revela a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo, numa tipologia no Velho Testamento sobre a pessoa de Jesus. Então vamos lá para Davi e Golias. Nós vemos aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 17, se você tiver a sua Bíblia, você quiser abrir comigo, 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler o versículo 41 ao versículo 45. Então aqui nós temos um cenário de um exército inimigo do povo de Israel, que era o exército
dos filisteus. Então os filisteus eles estavam em guerra com o povo de Israel e à frente deste exército havia um gigante de Gate, um gigante, né, um homem de quase 3 metros de altura. A Bíblia traz ali especificações 2 metros e 92 centímetros, né, de altura. E Golias, um homem muito alto, um guerreiro muito forte, muito valente. E nesse momento nós temos um episódio onde Golias ele está colocando medo no povo de Israel. O exército dos filisteus está rindo, está zombando do povo de Deus, está zombando do nome de Deus. E principalmente eles estão aqui lançando palavras de maldição sobre o povo de Israel. E o povo de Israel está todo mundo com medo. Haviam ali guerreiros valentes, né, guerreiros valentes, haviam ali homens preparados para a batalha, mas ninguém queria enfrentar aquele gigante, de tanto medo que ele estava colocando na galera. Mas daí aqui vem um episódio de um menino. Davi, na época, um menino, a Bíblia relata como um menino ruivo, de boa aparência, que não tinha experiência com guerra, não tinha experiência com armamento ou com batalha, não havia sido treinado como os soldados do exército de Israel haviam sido treinados. Inclusive, os irmãos de Davi estavam ali na batalha lutando, e Davi estava lá com as ovelhas, cuidando do pasto do seu pai, cuidando da terra, né? E não estava na guerra. Mas foi por um acaso que Davi acabou indo ali para a guerra levar uma comida para os seus irmãos. E ao chegar lá, ele ouve da afronta de Golias para o povo de Israel. Ele ouve que tem um gigante que está falando contra Deus. Existe um inimigo que está colocando medo no povo. E não existe nenhuma pessoa que está se levantando para ir contra ele. E o cara fica indignado. Davi que fica indignado, ele fala, não, eu preciso fazer alguma coisa. E então aqui nós temos o episódio onde Davi ele vai enfrentar Golias. E o mais engraçado, querido, é que ele vai sem nenhuma arma, ele vai sem nenhuma armadura, sem nenhum carro de guerra, sem nada. Ele vai, pega 5 pedrinhas, vai com uma funda e vai então, lutar contra este gigante. Então, no episódio que nós temos aqui, vamos ler versículo 41 a 51. Diz assim: enquanto isso, o filisteu, o gigante Golias, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. Golias disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos, Davi disse. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, ou seja, de Golias, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram
e fugiram. Olha que interessante aqui, meu querido. Aqui nós temos uma figura de Davi muito interessante. Então, nós temos aqui um homem contra um homem. Nós temos um guerreiro contra outro guerreiro. Nós vemos que o exército de Israel não havia se levantado para lutar contra Golias por medo, por temor. Mas Davi se levantou para lutar contra Golias. É muito importante nós sabermos que Golias ele traz uma representatividade de Satanás. Golias ele traz uma representação de morte, uma representação do diabo. E Davi, aqui nós vemos como um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Davi como um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Davi ele vem na frente do povo de Israel e ele vem para lutar contra Golias. Mas ao lutar contra Golias, Davi diz, as minhas armas, a minha força, a minha luta contra você, Golias, ela não está baseada em armas, não está baseada em um armamento, em uma armadura, não está baseada numa técnica, não está baseada numa habilidade, ou seja, não está baseada no esforço próprio. A vitória que eu vou ter nessa batalha vai ser no poder do nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi ele tinha certeza da vitória. Por que nenhum outro guerreiro tinha entrado nessa guerra? Por que os irmãos de Davi não tinham lutado contra Golias? Porque ninguém tinha certeza que a vitória ia ser do povo de Israel. O medo é a ausência de certeza. Todas as vezes que você deixa o medo entrar na sua vida, significa que você está duvidando da palavra de Deus. Todas as vezes que você deixa a incerteza entrar no seu coração, será que Deus é a meu favor mesmo? Significa que você está duvidando daquilo que Cristo conquistou por você. Mas Davi era um único homem que teve a certeza para entrar nessa batalha. Agora, é muito importante nós entendermos que quando Golias ele vai contra Davi, ele chega e sabe o que Golias faz? Golias ele coloca à prova exatamente a palavra que Deus havia dado para Adão e Eva. Quando Golias chega para Davi, sabe o que Golias está fazendo? Golias está usando a intimidação para tentar tirar o domínio de Davi, para tirar o domínio e a autoridade de Davi sobre a terra. Quando Deus abençoa Adão e Eva, o que ele diz para eles? Se multipliquem, subjuguem a terra e dominem sobre o quê? Sobre os animais do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais da terra. E o que Golias diz para Davi? Golias vira e fala, hoje mesmo eu entregarei a sua carne às aves do céu e aos animais selvagens. É muito importante nós sabermos que o povo filisteu, eles eram um povo pagão, eles adoravam alguns deuses que não era o Deus de Israel. E os filisteus tinham 3 deuses que eram os deuses que eles adoravam. O primeiro era Dagon, um deus metade homem, metade peixe. Um deus que tinha a ver com a produtividade. Era um Deus que concedia ao povo uma produtividade no seu trabalho. E ele tinha a representatividade do mar. Ele era como se fosse uma sereia, era um peixe. O outro Deus que o povo filisteu servia era Baal-zebu, que significa o quê? Baal é o Senhor, né, o Deus do trovão. E Zebu significa o Senhor das moscas. Então Baal-zebu é um deus dos ares, é o deus que está colocado numa região celestial, que envia malignidades, né, a penitência, a pestilência, a praga, ou seja, é um deus que influencia na saúde do povo. E por último nós temos aqui Asterote, que é a deusa da fertilidade representada pela vaca. E essa deusa Asterote, ela tem a ver com a sexualidade, com a multiplicação, ela tem a ver com, né, uma questão de vida mesmo. Então olha que nós precisamos entender aqui o que Golias está falando para Davi. Golias aqui está dizendo que estes deuses, esse mal, né, essa treva, é maior do que o Senhor dos Exércitos. Mas não só isso. O que Golias está dizendo para Davi é: Davi, eu vou tocar na tua produtividade. Eu vou tocar na produtividade do povo de Israel. Vocês não vão mais produzir nada. Vocês não vão mais ter sucesso.
Vocês vão ter fracasso a partir de agora. Golias está dizendo para Davi, olha, vocês vão agora sofrer também na sua saúde. Vocês vão sofrer agora doenças, enfermidades, vocês vão ter mal chegando até a casa de vocês. E sabe o que mais Golias está dizendo também para o povo? Vocês vão deixar de multiplicar. Vocês vão deixar de ter vida no povo. Agora, quando Davi ouve isso, ele fala, mas quem é você? Quem é você, inimigo, para achar, para dizer que os seus deuses são maiores do que o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos? Sabe, queridos, a posição que Davi está tomando aqui já é uma posição de vitorioso. Davi não se conforma com a intimidação do inimigo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O inferior, a única arma que o inferior tem sobre o superior é a intimidação. A única arma que o inimigo, que Satanás tem contra a sua vida, a única arma, o único poder é o poder da intimidação. Se você acreditar na intimidação de Satanás, você vai permitir com que a sua vida seja afetada. Mas quando você tem a certeza, a convicção, ou seja, a fé, o justo viverá pela fé, quando você passa a viver a sua vida pela fé, queridos, a sua produtividade, o seu trabalho não pode ser afetado, a sua saúde não pode ser afetada, a sua vida não pode ser afetada, a multiplicação na sua casa, existe provisão na sua casa. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos luta as minhas batalhas, o Senhor Jesus Cristo é a minha vitória. É muito importante você entender, querido, que se você tentar lutar contra o inimigo com a sua própria força, você vai perder. Eu e você não fomos criados para lutar. Eu e você não fomos criados para ter o peso da linha de frente. Eu e você não fomos formados por Deus para arcar com as consequências que o império da morte tem sobre nós. Eu e você não fomos formados com esta capacidade fora de Cristo. Mas é importante você entender que mediante a Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nós não só fomos feitos vitoriosos, mas também foi nos dada poder e autoridade para viver sobre este mundo, para multiplicar neste mundo, para subjugar. Subjugar o quê? Dominar o quê? As forças do mal. As forças do mal, querido, você, a sua casa, a sua família, tem poder contra Dagon, tem poder contra Asterote, tem poder contra Beuzebu. As forças das trevas não têm poder de atacar a sua família, não têm poder de atacar a sua vida. Será que onde você está agora você pode colocar a mão no seu coração e dizer assim comigo, Jesus é a minha vitória. O meu Deus é o Senhor dos exércitos. Sabe, querido, Jesus ele luta por você. Jesus ele te cerca, ele está à sua frente, ele está à sua retaguarda. Por que o mal não pode te atacar? Porque você está sendo cuidado por Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós somos cuidados pelo Senhor. Obrigado, Jesus, porque és tu que está à nossa frente. Amém, querido? Eu sei que principalmente nós como homens, muitas vezes, nós nos sentimos responsáveis por muitas coisas na nossa casa. Talvez você que é mãe solteira, não sei, ou jovem, como mulher, você muitas vezes se sente responsável por coisas na sua casa, até mesmo casada, né? Mas você se sente responsável por algumas questões. Querido, todos nós, seres humanos, vai ter algum momento na sua vida que você vai precisar escolher. Ou eu confio em Deus e desisto de mim mesmo, ou você vai ficar penando, e você nunca vai ver vitória, você nunca vai conseguir viver em vitória. Sabe o que é você viver em vitória? Viver em vitória é você viver uma vida leve. Viver em vitória é você viver uma vida gostosa, desfrutando da vitória. E olha que interessante, nessa figura de Davi e Golias, nós temos aqui Davi como um tipo de Cristo Jesus. No Velho Testamento, Davi, ele vem e ele vence Golias, ele chega e ele derrota Golias com a própria espada de Golias. Ele vem e ele corta a cabeça de Golias. Querido, o que isso representa? Isso representa que na cruz do Calvário,
Jesus Cristo, ele tirou toda a autoridade que Satanás tinha sobre a terra. Entenda uma coisa, Satanás não tem mais autoridade sobre a terra. Tudo que acontece na terra agora é responsabilidade dos filhos de Deus. Sabe quando que nós começaremos a ver as coisas mudando na nossa cidade, no nosso bairro? Sabe quando que você vai começar a ver as pessoas serem curadas? Sabe quando você vai começar a ver a cidade parar de ter corrupção, parar de ter violência? Quando os filhos de Deus começarem a manifestar a vitória de Cristo. Quando os filhos de Deus pararem de confiar na força do seu próprio braço e passarem a confiar na vitória do Calvário. Sabe, meu querido, viva essa vitória. Abrace essa vitória, receba essa vitória, creia nessa vitória, que o Senhor Jesus seja a nossa frente. Desista de você mesmo. Por isso eu quero te dar uma palavra de encorajamento hoje. Desista de você mesmo. Desista de carregar o fardo. Vá aos pés de Cristo Jesus, entregue o seu fardo, entregue o seu peso. Você que é dona de casa, entregue o seu peso. Você que é mãe, entregue o seu peso. Você que é homem, que é provedor da sua casa, entregue o peso. Sabe, você que está com peso nos negócios, está com decisões pesadas a fazer, entregue este peso a Cristo Jesus. Você que é filho, você que é jovem, você que é adolescente, está a ponto de fazer um vestibular, não sei, que está estudando, que está preocupado com o seu futuro, que está preocupado com a sua vida, entregue este fardo em Cristo Jesus. Entenda que Ele é a tua vitória. Entenda que Ele luta as tuas batalhas. Amém, querido? Você não precisa viver uma vida pesada. Você não precisa viver uma vida de ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lançar a sua ansiedade aos pés do Senhor significa você tirar todo o seu controle. Significa você deixar todo o controle de lado e você confiar em Deus. Sabia que muitas vezes o que você precisa fazer é descansar. Muitas vezes a única opção que te resta é descansar. Precisamos estar de acordo com Deus lutar por nós. Sabe por que muitas pessoas não vivem uma vida de vitória? Sabe por que muitas pessoas dizem assim: tá, Gabriel, muito legal isso que você está falando, mas parece que para todo mundo Deus é o Senhor dos exércitos, mas para mim parece que eu tenho que lutar as minhas batalhas sozinho. Sabe por que muitas vezes você tem essa impressão? Porque você não deixou o controle. Porque você está em cima da carroça e você está segurando ainda o controle da sua vida. Você está, você está dirigindo para onde ela vai. Não, solta as rédeas, solta o controle, desista de você mesmo. Precisamos estar de acordo com Deus lutar para nós. Esteja de acordo com isso, concorde. Concorde com Deus estar à frente das suas batalhas. Desista de você mesmo e concorde com Cristo. Eu quero contar para você algo que aconteceu nessa semana, que foi muito forte para mim e para minha esposa. A gente tem um filho mais novo que se chama Emanuel. Muitos de vocês conhecem ele. Ele tem 1 ano e 4 meses, vai fazer 5 meses nesse mês. 1 ano e 5 meses de idade. E o Emanuel, desde que ele nasceu, ele tem um problema de adenoide muito grande, né? Ou seja, as suas vias respiratórias, elas têm um impedimento. E a gente fez um exame quando ele tinha 8 meses de idade, ele tinha mais ou menos 50% de obstrução, 50% de adenoide, então muita dificuldade para respirar, né? Ao dormir ele roncava e fazia bastante barulhos, você percebe que não é muito fácil para ele. E a gente sempre ficou incomodado com isso, sempre oramos sobre ele, mas nesses últimos meses esse quadro aumentou, a gente percebeu que isso aumentou um pouco, mas nesses últimos dias ele começou a desenvolver um quadro de febre, a gente não estava entendendo o que era. E no domingo passado, nós estivemos aqui, pregamos sobre Jesus é a nossa bandeira, o nosso representante. E teve um momento muito legal que todos nós declaramos: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Declaramos a vitória de Cristo sobre as nossas vidas. E foi algo muito profético. E naquela noite, querido, eu e a Paula decidimos assistir um filme, um pouco mais tarde do que normalmente nós ficamos, e em vez de a gente ir para a cama, vamos ficar aqui. Os pais da Paula estavam aqui em casa, e a gente estava assistindo aquele filme, e era mais ou menos 1h30 da manhã, e o Emanuel estava dormindo do meu lado no sofá.
E daí, quando o filme acabou ali, à 1h30, eu percebi que a respiração do Emanuel não estava normal. E daí, né, acendemos a luz e naquele momento a gente percebeu que o Emanuel não estava conseguindo respirar. E a gente entrou numa situação de desespero. Foi um desespero assim que tomou conta de todos nós, porque ele já estava ficando roxo, os lábios dele estavam roxos, né? Os olhos começaram a ficar meio esbugalhados, assim, meio abertos, parados, e ele estava todo mole. Parecia que já estava sem vida até. Tava fazendo um barulho de ronco, assim, muita dificuldade para puxar o ar, e a gente estava percebendo que ele não estava conseguindo respirar. E o tempo ia passando, né? Para quem já passou por uma situação como essa de sei lá, um acidente ou algo assim, você parece que segundos se tornam em horas, né? Se tornam em minutos. E a gente ali, naquele alvoroço, enfim, a única coisa que a gente podia fazer naquele momento era clamar por Jesus, era declarar a palavra de Deus sobre a vida do Emanuel. E sabe, foi muito forte, porque naqueles segundos em que a gente estava tentando buscar uma alternativa para, de fato, ressuscitar o Emanuel e resolver aquela questão, a única coisa que vinha na minha cabeça era a frase que nós havíamos acabado de declarar naquela celebração, dizendo: ó morte, aonde está a tua vitória? O Senhor Jesus Cristo venceu a morte na cruz do Calvário, nós não precisamos temer. E eu declarava isso, né? Foi muito rápido, né? Eu pensava isso e declarava isso. Enfim, resumindo, né? A gente colocou a mão na garganta, a Paula colocou o dedo na garganta do Emanuel e ela desobstruiu, ele havia se engasgado com um pedaço de carne e já estava todo obstruído dentro, a sua respiração, ele conseguiu vomitar. E voltou, né? Voltou a se. No mesmo momento a gente ligou para a ambulância, fomos para o hospital, enfim, aquela correria. E graças a Deus o Emanuel voltou a respirar, graças a Deus, né? Mas sabe, queridos, o que eu achei muito engraçado é que se naquela noite nós não escolhêssemos ficar um pouquinho mais vendo um filme, se a gente tivesse ido dormir normalmente como nós fazemos, e o Emanuel tivesse ali na caminha dele e a gente no nosso quarto, ele teria morrido. Isso teria passado, a gente nunca teria ouvido naquela noite aquilo acontecer, a gente não iria levantar. E realmente, naquela noite, né, na madrugada, algo ficou na minha mente muito forte. Como muitas vezes nós não nos damos conta da fragilidade que é a vida humana, da fragilidade que é ter uma família, da fragilidade que é viver essa vida que todos nós vivemos. A nossa vida é muito frágil, a nossa vida ela é como um sopro. E algo que ficou muito forte na minha cabeça é que a única vitória, a única certeza que nós podemos ter nessa vida é que Cristo Jesus consumou tudo na cruz do Calvário. A única certeza que nós podemos ter é que o nosso Deus, ele nos entregou uma vida abundante. E é baseado nessa certeza, é baseado nessa palavra, é a partir dessa realidade que nós vivemos como nós devemos reagir às situações. Sabe, meu querido, numa situação como essa, que eu e a Paula passamos, qual é a nossa reação diante de uma situação de morte? Qual é a nossa reação diante de uma situação de pressão? Qual é a nossa reação diante de um ataque? Porque quando você tem a morte te rondando, você sente como um ataque. Quando você tem algo na saúde, algo né, nas tuas finanças, algo que você não está compreendendo, é como se você estivesse se sentindo pressionado. Só que, sabe, muitas vezes nós reagimos na força do nosso braço. Muitas vezes nós reagimos na confiança de que nós podemos providenciar a solução para os nossos problemas. Mas eu e você precisamos entender mais do que nunca que fora de Cristo Jesus, fora da vitória que Ele conquistou para nós, não existe solução. Essa é a verdade. Fora de Cristo Jesus, fora do nosso Senhor, do nosso Deus, não existe solução. Então, o que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar diante dessa fragilidade, diante dessa fraqueza? E olha o que diz o livro de 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 9 ao versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 ao 10. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você,
pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Querido, esse texto ele é tremendo, sabe por quê? Porque ele nos ensina que na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, nós nos tornamos fortes. Agora, esse texto ele pode ser levado para um extremo muito errado. E muitas vezes nós vamos para esse extremo porque o ser humano gosta disso. Não sei se você já se deparou com isso. O ser humano gosta de fossa. O ser humano gosta de sofrência. O ser humano gosta de música, né? Você pega músicas até, né? Uma música bem de fosso, assim. Uma música bem sabe, depressiva. O ser humano gosta de aproveitar a dor. Pensa comigo aqui. O que você ouve mais? Se ouve mais sobre coisas ruins, né, no seu trabalho, você vai pegar ônibus, vai estar com a galera ali, ou você vai estar com uma roda de amigos, o que você ouve mais? Você ouve mais notícias boas a respeito do governo, a respeito do país, a respeito da economia, ou você ouve mais situações negativas? Eu sei que agora a gente está numa fase muito diferente da história, mas descarta isso. Meses atrás, o que a galera estava falando a respeito da economia? O que a galera estava falando a respeito do governo brasileiro, do presidente do Brasil? Sempre você vai se deparar com mais notícias ruins do que notícias positivas. Agora, o que é isso? Isso demonstra uma característica do ser humano. O ser humano tem a tendência a supervalorizar aquilo que é ruim, aquilo que é pessimista, aquilo que é morte, aquilo que é coisas negativas. Agora, querido, eu e você não somos qualquer ser humano. Eu e você não somos quaisquer pessoas. Por quê? Porque nós temos a vida abundante. Nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Pai celestial. Nós carregamos as boas novas. Nós vivemos o Evangelho. Nós temos o Senhor dos Exércitos do nosso lado. Nós temos um Jesus que é vitorioso sobre a morte. Nós temos a ressurreição do próprio Cristo habitando em nós. O Espírito de Deus habitando em nós. Então, meu querido, nós não devemos ser propagadores de más notícias. E muito mais do que isso, nós não devemos ouvir más notícias. Agora, muitos ouvem esse versículo de 2 Coríntios e falam, é na minha fraqueza que Deus demonstra o seu poder. Então eu tenho que chorar mesmo, eu tenho que ser fraco mesmo, né? Eu tenho que abraçar a minha fraqueza. Muitos dizem, abrace a sua, né? Seja vulnerável, abrace a sua fraqueza, abrace a sua humanidade. E fica na fossa. E, queridos, nós temos ouvido um evangelho que tem sido pregado dessa forma. Um evangelho mentiroso. Que se diz a palavra de Deus, mas é algo mentirosa. Não acredite. Sabe, queridos, o que este texto está querendo dizer que na sua fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa é o quê? Que na nossa fragilidade existe um espaço para você perceber, para que a sua alma perceba, porque muitas vezes a nossa alma, ela luta contra o nosso espírito está crendo na vitória, o nosso espírito está crendo no Senhor Jesus Cristo, mas a nossa alma está dizendo, será que isso é verdade? Será que a vitória de Jesus Cristo é mesmo para mim? Será que a palavra de Deus é mesmo a verdade que se aplica mesmo na minha família? Então a nossa alma está em constante luta com o espírito. Inconstante, porque você não quer acreditar naquilo que a palavra diz a teu respeito. Mas observe aqui, o que 2 Coríntios está dizendo sobre, na nossa fraqueza, o poder de Deus é aperfeiçoado, é que na nossa fragilidade humana, a nossa alma não tem mais saída. Porque nós reconhecemos que nós não somos suficientes. Na fragilidade, nós enxergamos que nós não podemos produzir a solução para os nossos problemas. E então nessa mesma fragilidade não existe espaço nenhum para que nenhum outro Deus se coloque a não ser o Senhor Jesus Cristo na sua vida. E então a sua alma reconhece. Agora, sabe, meu querido, momentos de fragilidade nos mostram ainda mais, elevam a nossa consciência do poder de Deus.
Mas você não precisa só ter a consciência do poder de Deus em momentos de fragilidade. Nos momentos que está tudo bem, você também pode reconhecer Deus. Você também pode reconhecer o Senhor Jesus Cristo como suficiente na sua vida. Você não precisa, sabe, ficar num poço, você não precisa passar uma situação como eu e a Paula passamos com Emanuel para reconhecer que a graça te é suficiente. Você não precisa estar à beira de perder todo o seu dinheiro para entender que não é você que traz a provisão para a tua família. Sim. Você não precisa do seu chefe dizer, você está demitido, para você entender que Deus é a tua provisão. Você não precisa de uma doença no teu corpo para entender que Deus é a tua cura. Quantos estão compreendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Sabe, queridos, quando nós começarmos a avançar na maturidade, quando nós começarmos a compreender mais a vitória de Cristo para as nossas vidas, nós passaremos a viver de maneira mais segura, nós passaremos a viver de maneira mais ousada, assim como Davi. Nós tomaremos a nossa posição diante do inimigo. Meu querido, um exército de homens preparados, de homens musculosos, homens treinados, homens que eram hábeis na espada, nenhum marmanjo pegou a espada para enfrentar Golias. O que leva um menino a tomar a sua posição e enfrentar um cara de 3 metros de altura? Não era habilidade, não era confiança no seu próprio braço, não eram as armaduras, porque Saul tem toda a armadura para Davi e ele não quis porque não deu certo, não coube, ele não estava acostumado com isso. Não era isso. Sabe o que fez Davi tomar posição de guerra? Sabe o que fez Davi tomar um posicionamento de vitória? A certeza de que o seu Deus era o Senhor dos exércitos. Se o nosso Deus, se o Deus que nós servimos, ele é o Senhor dos exércitos, significa que ele governa sobre todos os outros exércitos. Ah, tem o exército lá de Beuzebu? Não tem problema, porque o meu é o Senhor dos exércitos. Ah, tem lá Dagon? Não tem problema, porque o meu Senhor, ele é o Senhor dos exércitos. Ah, tem Asterote? Não tem problema, porque o meu Deus, ele é o Senhor dos exércitos. Sabe, queridos, então quando nós começamos a compreender, a viver nessa vitória, nós deixamos de ser passivos, nós deixamos de ser, como que eu posso dizer aqui a palavra? Nós deixamos de ser meros espectadores daquilo que está acontecendo, mas nós tomamos posição. Então deixa eu te falar uma coisa, homem, mulher, jovem, adulto. Quando você começar a ver uma situação na sua casa que não está de acordo com a vitória de Cristo, que não está de acordo com a palavra de Deus, não fique como um espectador. Quando você começar a ver o seu casamento pegando fogo, não fique de espectador. Quando você começar a ver o seu filho, a sua filha ir por um caminho não muito legal, não fique como espectador. Tome posição de vitória, tome posição de mais do que vencedor. Quando você começar a ver as coisas irem mal na sua empresa, não fique passivo a isso. E agora eu quero ir um pouco mais fundo. Quando você começar a observar que as coisas não vão bem no seu país, na sua nação, na economia, não fique passivo a isso. Ser um canalizador, um catalisador de más notícias já é algo que nós não devemos ser. Agora, ser passivo ao que está acontecendo é igual. Você não está fazendo bem, mas você também não está fazendo mal. Tudo bem, então o que você está fazendo? Nada. Agora, quando você se posiciona, sabe, querido, quando você se posiciona em declarar, e eu quero te falar uma coisa, eu declaro hoje, nessa noite, que essa quarentena vai chegar ao fim agora no mês de julho. Eu declaro que agora no mês de julho nós vamos ter um avanço na tecnologia, nós vamos ter um avanço nos medicamentos, nós vamos ter um avanço, os cientistas vão descobrir, nós oramos, agora nós declaramos que o Senhor vai trazer agora inovação tecnológica, nós oramos agora que o Senhor vai trazer para os presidentes de cada país, né, para os secretários de saúde, ideias e soluções inovadoras para conter este vírus. Sabe, querido, é isso que nós devemos fazer. Ao invés de você assistir o noticiário e você se conformar, sabe, você ficar como um espectador, não. Você se coloca numa posição de guerra, entendendo que você não vai ter que lutar, porque o Senhor já venceu. Entende? Agora, nessa figura, nós vemos, é muito legal que Davi, sim, ele luta contra
contra Golias, mas não é a luta dele, está entendendo? Não é o esforço dele que concede a vitória. A vitória de Davi esteve na declaração de Davi. A vitória de Davi não esteve na funda, na pedrinha que lançou. Não era porque Davi era bom, não era por isso, mas foi na declaração, no posicionamento que Davi tomou. A vitória que você tem não é baseada no que você pode fazer para conquistar a vitória, mas a vitória que você tem é baseada na vitória que Cristo teve na cruz do Calvário. E quando você declara isso, quando você vive isso, quando você se posiciona a partir dessa vitória, você vai testificar da vitória na sua vida. E eu gostaria de finalizar nessa noite, terminar nessa noite, dizendo que o poder de Deus, assim como nós lemos em 2 Coríntios, no capítulo 12, que nós vemos o poder de Deus, ele repousa. Então, na nossa fraqueza, o poder de Deus, ele vem, ele se manifesta. Ou seja, nós estamos falando aqui sobre uma intervenção divina. Nós estamos falando aqui sobre uma realidade sobrenatural, atingindo uma realidade terrena, uma realidade corruptível. Nós vimos na semana passada que quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, nós precisamos entender, queridos, que existe uma troca aqui. Todos aqueles que são filhos de Deus, todos aqueles que vivem a vida de Deus, eles são catalisadores, eles são canalizadores de uma realidade celestial na terra, de uma realidade sobrenatural naquilo que é natural. Por isso que quando você impõe as suas mãos sobre os enfermos, eles são curados. O poder não está no ato de colocar as mãos, o poder está no posicionamento de um cristão entendendo, compreendendo a autoridade e o poder de domínio que ele carrega. Você entende, meu querido? O poder que Cristo Jesus nos concedeu. Então, a fragilidade humana, ela é um canal, ela é um meio de nos mostrar, de nos revelar o poder de Deus. Agora, quando nós passamos por situações de fragilidade, nós não saímos piores dessa situação. Nós saímos fortalecidos, encorajados, nós saímos muito melhores do que nós entramos. Sabe, meu amado, meu amigo, ao passar por esta situação que nós estamos passando, seja lá qual for que você esteja passando neste momento, para mim e para Paula essa semana foi a saúde do meu filho. Está sendo. E quando nós passamos, com o entendimento dessa palavra que nós estamos tendo agora, sabe, é uma afronta do inimigo, tentando dizer, eu vou alimentar as aves do céu com a carne, com a sua vida, como quem diz assim, olha, Beuzebu, as doenças, as pragas, a enfermidade vai atacar a sua família, sabe? E sabe o que o inimigo tenta fazer com isso? É só intimidação. É só intimidação. O poder que Satanás tem contra nós é um poder de intimidação. Mas nós não vamos cair na lábia de Satanás. O único poder que ele tem contra a sua vida é a mentira. Só que nós não vamos cair na mentira, porque nós vivemos a verdade da palavra. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós vivemos na verdade. Amém? Amém, meu amigo? É quando você percebe uma intervenção divina. O poder de Deus manifesto na nossa vida é quando nós nos damos conta de que aquilo que nós estamos vendo não é resultado das nossas mãos, não é resultado do nosso trabalho, não é resultado do nosso esforço, mas é resultado de uma intervenção divina. Quando você começar a olhar para o seu casamento, para a sua esposa, para o seu marido, e você começar a enxergar que o seu casamento não é por causa do seu esforço, não é por causa do aconselhamento que você teve com a psicóloga de casal, não é por causa do cursinho que você fez, não é. Mas tem a ver com uma intervenção divina. Quando você olha para a saúde dos seus filhos e você começa a dizer, olha, eles são saudáveis, eles são vivos, não é porque eu fiz alguma coisa, não é porque eu fiz vacinas ou porque eu fui um pai certinho, uma mãe certinha, não. Mas é pela intervenção divina, é porque Deus está cuidando da minha casa. Quando você olhar para as suas finanças, para os seus negócios, e você dizer, se hoje eu tive um resultado bom, se nesse mês eu consegui bater as metas, não foi por causa do meu trabalho,
Não foi porque eu tenho as habilidades, não foi porque eu tenho as armas corretas, mas foi porque eu tenho um Deus que se chama Senhor dos Exércitos. É porque eu carrego a vitória do Senhor Jesus Cristo. O poder de Deus é visto quando existe fragilidade humana. Não tenha medo de se sentir frágil. Não tenha medo de se sentir, sabe, querido, não tenha medo de se sentir que você não tem aquilo que é necessário para fazer aquilo que você precisa fazer. Não tenha medo de dizer para sua esposa, para o seu marido, não tenha medo de dizer, olha, eu não sei. Às vezes as pessoas elas vêm para você, elas perguntam, qual é a solução para esse problema? Não tenha medo de dizer não sei. Não tenha medo de dizer eu não tenho a resposta, mas o meu Deus tem. Ah, você sabe qual é a solução para esse problema? Não, eu não sei, mas o meu Deus tem a solução. E o que você vai fazer para descobrir? Sabe, muitos daí acham que, não, então vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer uma campanha de 7 dias, né? Vamos, sei lá, vamos até chicotear aqui, vamos ajoelhar no milho, vamos... Não! Descansa. Descansa que o teu Deus é a tua vitória. Amém. Não é por meio de carros ou cavalos, não é por meio da lança, da espada. Sabe, Saul tentou fazer isso com Davi. Saul tentou impor sobre Davi um peso que não era dele carregar. Saul tentou dizer a Davi que a vitória estaria em ornamentos, né, que fala, em coisas, em bens, em artifícios. Não. A tua vitória não está nessas coisas. A tua vitória está no teu Deus, no teu Jesus, no meu Jesus. E eu gostaria de finalizar com isso. A nossa fragilidade nunca pode ser um motivo de tristeza. A sua fragilidade não é motivo de tristeza, não é motivo de desespero. A fragilidade humana é motivo de alegria. Nós nos alegramos na fragilidade. Quando Golias olha para Davi, ele diz, é só um belo menino, é só um ruivo. Quando Saul olha para Davi, ele fala, você não tem armadura. Mas Davi, ele consegue ser ousado, ele consegue se posicionar, ele consegue estar alegre, ele consegue estar bem num ambiente de guerra, porque ele tinha convicção, ele tinha a certeza do Deus que ele servia, do Pai que ele tinha, da vitória que ele carregava. É muito engraçado porque o posicionamento que Davi tem é um posicionamento muito aquém do seu tempo. Ele ainda não sabia de Cristo Jesus, mas é como se Davi ele tivesse uma revelação que os outros não tivessem. Você está entendendo? Sabe, muitas vezes as pessoas elas vão olhar para você, elas vão dizer, o que ele tem que eu não tenho? O que aquela mulher tem que eu não tenho? Como que aquela mulher consegue ser tão corajosa numa situação de tanta debilidade, de tanta fraqueza? Como que aquela pessoa, como que aquele jovem consegue se portar com tanta convicção na vida? E ele está enfrentando a mesma situação que eu estou enfrentando. É por causa da certeza que nós carregamos. Meu querido, eu quero orar com você nessa noite. Eu creio que a oração, muitas vezes, ela tem a ver com trabalhar com a nossa alma. Lembra quando eu falei aqui no meio da palavra, que muitas vezes a nossa alma ela está em briga com o nosso espírito, sabe? Ela está em briga em você crer. Mas a oração, ela é uma ferramenta que nosso Deus deixa, uma ferramenta de fé. Ela é uma ferramenta onde você vai declarar, onde você vai dizer, onde você vai utilizar a própria palavra de Deus como meio de vitória. Sabe, quando você está duvidando da vitória na sua alma, sabe o que você tem que fazer? Orar. A oração
ela traz a vida, ela traz a luz, ela traz a testificação daquilo que você ainda não está vendo. Se você tem fé no seu espírito, se você crê no seu espírito, muitos dessa noite estão ouvindo essa ministração e estão dizendo assim, no seu coração, eu creio nisso, eu tenho certeza disso. Mas na prática, não é bem assim, não é tão fácil. Amém, então vamos orar. Você não pode sair dessa noite sem orar. Por isso eu te convido, não saia, não desligue ainda. Né? Nós vamos cantar essa música, nós vamos declarar essa música, e ao declarar isso, você vai fortalecendo, né, a tua fé, você vai fortalecendo o teu espírito, e logo depois dessa música nós vamos orar, juntos, como irmãos, nós vamos orar, e na nossa oração, nessa noite, nós sairemos daqui, dessa celebração, mais ousados, mais fortes, mais convictos da posição que nós ocupamos. Amém, querido? O nosso Deus, o nosso Jesus é a nossa vitória, o Senhor dos exércitos. Amém? Vamos orar concordando agora com aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Amém? Pai, a tua palavra diz que se o Senhor não for o construtor da casa, é inútil trabalhar na construção. A tua palavra também diz que se o Senhor não for o vigia da cidade, é inútil o sentinela montar vigia. A tua palavra também diz que se não for o Senhor, de nada vale levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. E a tua palavra também diz que agora em Cristo, na nossa posição em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Pai, muito obrigado porque nós temos toda a vitória no Senhor. Amém. Pai, obrigado porque as circunstâncias naturais e aquilo que os nossos olhos veem, isso não determina o final das coisas, mas o final já foi determinado por aquilo que o Senhor já fez pela morte e ressurreição de Cristo. Pai, obrigado porque a morte e ressurreição de Cristo já nos deram completa vitória sobre toda doença, nos deram vitória sobre a morte, nos deram vitória sobre a pobreza, nos deram vitória sobre a tristeza, nos deram vitória sobre tudo aquilo que tentava nos trazer ou nos levar para um lugar de morte e de escuridão. Pai, eu declaro agora, junto com cada um dos meus irmãos, que nós não andamos por aquilo que vemos e nós não andamos por aquilo que nós sentimos, mas nós andamos pela verdade da Tua Palavra, que diz que nós já temos a vitória em Ti. Pai, obrigado porque agora nós estamos escondidos em Cristo. Obrigado porque nós estamos protegidos, Deus, no Senhor. Obrigado porque mesmo quando a circunstância natural mostra algo ruim, nós podemos andar com confiança. Nós podemos andar com alegria. À nossa volta nós podemos ver tristeza, mas nós andamos em alegria. À nossa volta nós podemos ter incerteza, mas nós andamos com esperança e com confiança. À nossa volta pode haver morte, mas nós andamos em vida. E não somente andamos em vida, mas nós também geramos vida onde nós estamos. Porque nós não somos somente almas viventes, mas nós somos espírito vivificante no Senhor. Pai, obrigado porque nós temos agora o ministério da reconciliação. Por onde nós andamos, aquilo que nós falamos, tudo que nós fazemos proclama vida, gera vida. Pai, eu declaro que nessa semana, tudo aquilo que nós fizermos, as pessoas que estão à nossa volta, elas vão começar a se sentir alegres, Deus. Elas vão sentir um vigor e elas nem vão saber explicar, mas é o Espírito do Senhor que habita em nós. É o manancial do Senhor, é a água da vida que jorra de dentro de nós. Pai, obrigado porque nós não precisamos fazer nada no nosso esforço. Não é a força do nosso braço, mas é aquilo que o Senhor fez. Nós andamos com confiança por aquilo que o Senhor fez. E à medida que nós andamos em fé, tudo à nossa volta, tudo ao nosso redor é transformado. Pai, muito obrigado porque toda essa confiança que nós podemos ter, ela provém do Senhor. E eu oro, se há entre nós pessoas que estão com dúvida, que Teu Espírito testifique ao nosso espírito que nós somos filhos do Senhor.
e que nós possamos viver de acordo com essa palavra que nós ouvimos hoje. O Senhor Jesus é a nossa vitória. Amém? Você pode concordar com isso? Continue abençoado. Ao longo da semana você vai continuar recebendo alguns vídeos para ser encorajado. Não somente ser encorajado, mas encoraje as pessoas à sua volta também. Um grande abraço e até mais.